Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou a Rafaela, sua host, e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. No episódio anterior, a gente falou sobre o processo de criação e gravação do álbum debut, que acabou sendo, nomeado Taylor Swift, um álbum homônimo, como se diz, e ele tinha 11 faixas, todas compostas pela Taylor, algumas com parcerias, como a Liz Rose, e algumas 100% solo. Além disso, eu também contei para vocês sobre quem é Nathan Chapman, o produtor dos primeiros álbuns da Taylor, e como foi formado esse time de colaboradores que estavam lá na hora em que a Taylor deu o pontapé inicial e oficial para a carreira dela. Mas e aí, o que acontece depois que um álbum de um artista novo sai? É muito diferente do que um lançamento da Taylor hoje em dia, né, gente? Um lançamento de uma pessoa que já é consolidada, já tem fãs, já tem uma carreira pronta. O que acontece depois que o primeiro álbum de um artista sai? É sobre isso que a gente vai falar hoje por aqui. Mas antes disso, eu tenho 2 recados muito rápidos, não pula, porque eles são bem importantes e bem curtinhos. O primeiro é que os nossos parceiros aqui do podcast, o pessoal do Só Por Cima do Meu Cadáver, eles estão com um mês especial de Halloween, contando casos super macabros ao longo de todo outubro. O primeiro episódio já saiu, eu ouvi ontem e ele tá sensacional. É um caso que eu nunca tinha ouvido outro criador de conteúdo falar sobre, então eu fiquei bem surpresa. Normalmente eu acabo reouvindo casos, porque eu gosto de true crime há muitos anos, então é muito raro eu pegar um caso completamente novo, mas esse foi novo, eu nunca tinha ouvido falar. Então, se você, assim como eu, é doido por true crime, vai lá, confere o Só Por Cima do Meu Cadáver, que esse mês eles estão com uma programação bem legal. O segundo e último recado é um lembrete de que agora você pode apoiar o meu trabalho lá no apoia.c/Rumores da Inês e contribuir com mensalidades a partir de R$5. Todos os apoiadores, ao fim do mês, vão ter acesso a um episódio exclusivo do Rumores, em que eu vou fazer um resumo de tudo o que aconteceu no mês de Taylor Swift. Esse episódio exclusivo ele vai ficar livre para todos os apoiadores. Se você me apoiar com R$5 ou com o valor máximo, que é o valor de 30, ambos vão ter acesso, tá? Eu não quero que ninguém deixe de apoiar por não poder apoiar muito ou não receber ali os benefícios legais de quem pode apoiar com bastante dinheiro. Então acesse lá o apoia.c, torne-se nosso apoiador e tem um episódio extra no final de cada mês. E agora sim, bora voltar lá para 2006 e continuar acompanhando o desenvolvimento da carreira da Taylor Swift, a estrela do country em ascensão de Nashville. Então, com o álbum pronto e o single já lançado para as rádios, o que era preciso era divulgação. Essa divulgação, embora acontecesse online ali pelo MySpace, que eu comentei com vocês no episódio anterior, também precisava acontecer de maneira offline, pessoalmente. Era uma época em que o online ainda não era levado a sério por grandes nomes da indústria. E se a Taylor queria se destacar, ela tinha que fazer esse trabalho físico, de ir até essas pessoas e falar sobre a música dela incansavelmente, até que algum ali aceitasse tocar aquela música que tinha sido enviada como single para as rádios. Aqui, a Taylor e a mãe dela, Andrea Swift, começam o que elas chamam de Radio Tour, ou aqui no Brasil a gente chama de turnê de rádio, em que elas agendavam com as rádios um horário, iam até lá de carro, e a Taylor se reunia com os DJs da rádio, ali o pessoal que trabalhava na rádio naquela época, e ela tocava as músicas dela, ao vivo, pessoalmente, ela e o violão, nos estúdios, e depois, nas palavras dela mesma, implorava para que essas pessoas tocassem as músicas dela no ar, no rádio. Essa época da turnê de rádio foi antes do lançamento do álbum em si, então as rádios elas só tinham tido acesso ao single, ao Tim McGraw, né? Então a Taylor chegava nesses lugares e ela dizia: "Oi, sou Taylor Swift, eu enviei um single para vocês na semana passada, eu quero tocar essa música pessoalmente aqui para vocês, eu quero me apresentar, eu quero dizer quem eu sou." Ela levava presentes, ela ficava horas nessas rádios para realmente chamar a atenção dessas pessoas. Ela e a Andrea dormiam no carro, e esse foi um trabalho de semanas. Não era assim, sair e no mesmo dia voltar para casa e tal. Não. Elas exploraram rádios de muitos estados do país. E era só as duas, elas não foram num grande time, numa turnê gigantesca, ou sei lá. Assim, a gente sabe que quando um artista lança álbum, até hoje é muito comum dar entrevista para rádios,
Mas aí é bem diferente, né, gente? A Taylor vai escolher lá uma rádio pra dar uma entrevista longa, como ela fez com Lover, que ela deu aquelas entrevistas em Paris, na China, mas assim, bem diferente desse trabalho de formiguinha que ela e a Andrea tinham que realizar nesse período, que era ir em todas as rádios e ver se alguém queria colocar a música de Taylor Swift no ar. Nessa época, elas se revezavam na direção do carro, porque a Taylor já tinha mais de 16 anos, né? E nos Estados Unidos eles podem dirigir a partir de 16 anos. E aí, quando uma dirigia, a outra dormia no banco de trás, nessa road trip aí entre mãe e filha. E mais uma vez aqui a gente vê, né, esse apoio que a Andrea sempre deu para a carreira da Taylor. Aí, posteriormente, com o lançamento do álbum, essa turnê de rádios começou a render seus frutos, porque na primeira semana o álbum vendeu 39 mil cópias, que não é tão pouco assim para uma pessoa que ninguém nunca tinha ouvido falar. A Taylor já tinha os fãs dela ali no MySpace e também já tinha essa divulgação nas rádios, mas com o passar do tempo, quando esses radialistas, que lá nos Estados Unidos eles chamam de DJ, mas aqui a gente chama de DJ outra coisa, né? Então, assim, esses radialistas tocavam essas músicas da Taylor, conforme essa música ia tocando, chegou a 60 na posição ali da Billboard, que pra Taylor é muita coisa, mas ainda era pouca coisa, mas assim, a música tava sendo ouvida por algumas pessoas. Aí esse movimento das rádios começou a pagar seu preço, começou a mostrar que realmente valeu a pena, porque o álbum começou lentamente a vender muito mais do que ele tinha vendido naquela primeira semana. Começou a movimentar as prateleiras das lojas. Aqui é muito importante a gente lembrar como era diferente naquela época para um artista novo. Hoje em dia, esse artista pode fazer uma divulgação, abrir uma live, fazer uma divulgação para o mundo inteiro. Por exemplo, a gente viu com os lançamentos de Olivia Rodrigo, Billie Eilish. São pessoas que quando o álbum sai, você já espera muito dele, você já espera muito daquela pessoa. Nessa época da Taylor não era assim, era realmente... Se ela não fosse lá pessoalmente vender o peixe dela, como a gente fala, para essas pessoas, ela seria completamente ignorada. Não ia chamar a atenção de ninguém, ninguém saberia nem quem ela é. Aí começou a rolar esse movimento do álbum dela ali nas lojas, começou a vender um pouco mais depois de setembro ali, quando o álbum saiu, muitas pessoas já ouviam a música dela nas rádios, então assim, realmente começou a fazer efeito. E foi com esse incentivo e com a música Tim McGraw subindo muito lentamente nos charts que a Taylor começou a receber a atenção da mídia. Ela começou finalmente a dar entrevistas, falar sobre os planos dela para o futuro. E é dessa época, mais ou menos, aquela entrevista em que a Taylor fala que o maior sonho da vida dela é cantar em cima de um palco e ouvir as pessoas cantando as músicas que ela compôs de volta para ela. Eu sempre fico meio besta quando eu ouço essa entrevista ou vejo esse trecho no TikTok, Instagram, qualquer lugar que as pessoas postam, porque eu fico pensando tudo que ela conquistou depois disso. Para uma turnê inteira apresentada em estádios, como foi a Reputation Stadium Tour, para mais de 100 mil pessoas, né, em cada noite, pensar que era o grande sonho da vida dela ouvir as pessoas cantando uma música de volta para ela, imagina, né? Gente, fazendo um adendo que os passarinhos aqui ao redor da minha casa começaram a ficar loucos agora, eu não tenho como controlá-los, então assim, os passarinhos que vocês ouvem no fundo, como sempre, não são o som que eu adiciono. Realmente, a minha casa é cheia de passarinhos e eu não tenho como fazer eles ficarem quietos. Particularmente agora, que está se aproximando aí a época de acasalamento de pássaros. Então, assim, ó, os passarinhos da minha casa estão enlouquecidos. Eu peço perdão, mas ou é gravar com som de pássaro ou é não gravar. Então, né? Mas então, por conta do aumento da visibilidade que a Taylor recebeu, ela começou a abrir shows de pessoas que ela admirava muito, como Jack Ingram, que é um antigo conhecido aqui já da gente no podcast, eu já falei sobre ele em outros episódios. Ele foi o primeiro artista que a Big Machine Records lançou um álbum, Jack Ingram, e aí também a Taylor abriu shows da turnê do Brad Paisley, que ele tinha quase 10 anos de carreira nessa época, ele tinha uma turnê bem importante rolando pelo país inteiro, então era muito legal a Taylor fazer esse trabalho de abrir as turnês, ela conseguia apresentar o trabalho dela ali em um show muito curto, antes das pessoas que estavam ali esperando para ver um grande artista do country. Então, essa oportunidade de abrir shows para artistas é muito boa, até hoje, né? A gente sabe que Ed Sheeran, por exemplo, conquistou a carreira que ele tem hoje em dia. No começo ele abria shows para Taylor. Então, esse trabalho de abrir para grandes turnês acaba realmente te colocando ali no olho da mídia. Muita gente passa a conhecer teu trabalho a partir dali. Mas a Taylor também abriu shows para o Tim McGraw, na turnê em que ele estava fazendo junto com a esposa dele, a Faith Hill. Eles, inclusive, performavam juntos algumas vezes ao longo do show. A Taylor, a Faith e o Tim.
Então, basicamente, todos os sonhos da Taylor estavam se tornando realidade nesse ponto da história. Pensa, ela estava tocando com os ídolos dela todas as noites. E se ela não conseguia tocar realmente alguma música com o Tim McGraw e a Faith Hill, que eram o casal de inspiração dela desde o momento em que ela decidiu se mudar para Nashville para perseguir uma carreira como cantora, pelo menos ela estava ali abrindo o show deles para os fãs deles. Então era exatamente o público que a Taylor queria atingir. Nesse período, inclusive, algumas pessoas começaram a ir assistir aos shows das turnês de Brad Paisley, Tim McGraw e Faith Hill para ver a Taylor, e não o ato principal que seria da noite, que seria esses artistas de country já renomados. Foi então que a Taylor começou a ter uma fanbase oficial, e ela realmente tinha fãs agora, não eram só pessoas lá no MySpace que faziam comentários e tal. Começou a haver um movimento de pessoas que se moviam no país para ir ver Taylor Swift ao vivo. Inclusive, citando aqui uma entrevista que a Taylor deu para o Country Weekly em 2006, antes do álbum sair, ali na época das turnês de rádio, o entrevistador fala que a Taylor passou muito rápido de ser uma fã para ter fãs. E a Taylor fala, sim, realmente, isso é surreal. Eu tava nas filas para conseguir autógrafos desses artistas e hoje em dia tem pessoas querendo os meus autógrafos. Mas eu preciso dizer para você que parece pouco tempo, mas eu trabalhei muitos anos por isso. Então ela reforça, ela trabalhou muitos anos por aquilo. Ela desejou por aquilo por ainda mais tempo do que ela estava trabalhando nisso. E eu acho que é sempre muito importante que fique bem claro como a Taylor trabalhou por tudo isso que ela conquistou de maneira genuína. Eu sempre reforço para vocês quantos anos de trabalho foram, né, para conseguir lançar esse primeiro álbum, para conseguir chamar a atenção da mídia, para conseguir dar uma primeira entrevista, para conseguir entrar em um award pela primeira vez. E aí, quando a Taylor ouve esse cara falar assim que ela passou muito rápido de ser fã pra ter fãs, ela fica meio assim, não, peraí, deixa eu reforçar pra você que eu tô lutando por isso faz muito tempo, que eu deixei pra trás toda uma cidade, que os meus pais venderam uma casa, que a gente realmente dedicou tudo que a gente tinha a isso. Claro que ela não fala tudo isso, mas eu acho bem importante que já com essa idade, ela conseguia reforçar ali, não, eu fiz por merecer, não foi tão rápido assim. Também é na mesma entrevista que ela fala, olhando pra câmera, eu compus todas as músicas desse álbum, então eu acho que a Taylor, ela sempre esteve pronta pra se defender. E ela ia precisar se defender, porque foi nessa época também que 2 imensos rótulos começaram a ser colocados em cima da Taylor. O primeiro era o da menina maravilhosa, boazinha e engraçada, que servia de modelo para as meninas da idade dela. E a gente vai falar sobre como isso foi difícil para a Taylor com o passar dos anos. A gente vai falar sobre tudo isso, o reflexo desse rótulo, ao longo de toda a carreira da Taylor praticamente, nos episódios que vão se seguir depois desse. Mas aqui, ainda em 2007, após o lançamento do álbum debut, a Taylor deu uma entrevista falando que esse rótulo e essa imagem cercavam absolutamente todas as decisões que ela tomava, porque ela se recusava a desapontar as pessoas que acreditavam que ela era um modelo a ser seguido. Ela diz que ela tinha isso em mente em cada respiração que ela dava. Aí aqui a gente começa a ver como as pessoas colocaram essa pressão que seguiu a Taylor por mais de 10 anos. A Taylor começou a ser essa queridinha da América, começou a ser a menina que não fala palavrão, não bebe, afirma categoricamente que ela não usa drogas, fala que ela queria que todos os jovens conseguissem compor, que daí eles não teriam que escapar para o uso de drogas. Então, assim, é muito difícil tu carregar esse estereótipo de ser perfeita. A Taylor tem todo o documentário Miss Americana para falar sobre isso. Mas é muito louco pra mim pensar que foi no primeiro álbum que eles já pegaram e colocaram esse rótulo nela. Olha como você é perfeita, parabéns por ser perfeita, você é muito perfeita. Seja um modelo perfeito para as nossas meninas perfeitas. Imagina tanto que isso mexe com a cabeça de uma pessoa, ainda mais uma pessoa metódica e, nas palavras dela mesma, neurótica como a Taylor Swift. O segundo rótulo que colocaram na Taylor nesse momento mesmo foi o de aspas, co-compositora, fecha aspas. Num primeiro momento, beleza, as pessoas aceitaram que a Taylor realmente era compositora das próprias músicas. Mas com o passar dos meses e com o sucesso que ela começou a fazer, isso começou a incomodar muita gente, principalmente homens da indústria do country. Homens que estavam ali batalhando por um sucesso que a Taylor tinha conquistado simplesmente porque ela era genuína, simplesmente porque ela realmente compunha as músicas dela. E isso começa a incomodar quando a Taylor começa a subir nos charts, começa a ter público suficiente para
Talvez o próximo álbum dela rendeu uma turnê solo. E aí, claro, eles começam a tirar da Taylor créditos que eram dela e do trabalho que ela fazia incansavelmente desde os 12 anos de idade. Eles começam a dizer, será que ela realmente compõe as músicas dela? Ou será que ela só fica ali no estúdio assistindo, enquanto os outros homens do lugar compõem as músicas e aí depois ela assina? Eu sei que a gente ainda vai ter muito tempo para falar sobre isso, principalmente com o lançamento de Fearless, esse peso da história de será que compõe, será que não compõe, começa a vir com força total para cima da Taylor depois do lançamento do seu segundo álbum, Fearless. Mas eu quis citar isso que começa aqui, imediatamente após o início formal da carreira da Taylor, porque ao longo dos episódios a gente vai vendo como isso vai ficando pesado e como isso incomoda a Taylor. E aí, novamente, eu preciso citar como mês passado ela foi homenageada como a compositora da década pelos Awards de Nashville. Então, esse reconhecimento, imagina o peso que tem depois de você ouvir por 16 anos que você tá mentindo, que você não compõe as próprias músicas. No próximo episódio, eu quero sentar com vocês e eu quero comentar música a música do álbum Taylor Swift, o debut. As mensagens secretas de cada música, a história de cada uma, o que a gente ouviu da Taylor a respeito delas, quais foram escolhidas para serem os singles, por que esses singles, quem são os diretores dos clipes desses singles. Porque eu ainda não tô pronta para seguir em frente e deixar o debut para trás. A fundação da carreira da Taylor ainda tem muito para nos oferecer, na verdade. Mas por hoje é isso. Eu sei que o episódio de hoje ficou um pouco mais curto, mas eu realmente achei que era importante trazer para vocês essa divulgação que a Taylor precisou fazer assim que ela lançou o álbum e quais foram os frutos que ela coletou a partir disso. E na semana que vem eu te espero aqui com um cafezinho para mais fofocas de fim de domingo sobre a vida e carreira de Taylor Swift, aqui no Rumores da Inês.